Vamos meditar? Glória a Deus! Já estamos no capítulo 8 de Neemias, são 13 capítulos. É importante nós observarmos atentamente, depois voltarmos, lermos de novo, porque vai se nos acrescentando mais informações. Conforme nós podemos ver logo no cabeçalho aqui no início, quando começa o capítulo 8, diz aqui, e chegado o 7º mês. Então, no 7º mês, Neemias já estava nessa condição aqui, estando os filhos de Israel nas suas cidades, as cidades já estavam construídas, todo o povo se ajuntou como um só homem. Vamos prestar atenção nessa parte aqui, para que você possa entender a diferença daqueles que realmente servem ao Criador dos céus e da terra e daqueles que servem ao mundo, não servem ao Criador. Aqui diz que ele se ajuntou como um só homem, isso é, mulheres, crianças, todo o povo se ajuntaram como se fosse uma só pessoa, no pensamento, no sentimento. O que eu quero deixar claro para você entender aqui, para você meditar e para que você possa entender a grandiosidade e a dimensão do que Deus quer fazer na nossa vida. Neemias aqui estava debaixo de um propósito de Deus. Era o desejo de Deus que o povo de Israel realmente saísse daquela situação de miséria, daquela situação de roubo, daquela situação de portas queimadas, e o povo pudesse voltar a ter uma vida realmente que refletisse a imagem e a semelhança daquele que criou eles e fez uma aliança. Correto? Só que veja bem aqui, Neemias, ele conseguiu humanamente fazer com que o povo se ajuntassem e se considerassem como um só. E começassem a entender que eles eram uma só família, um só povo, uma só nação. Amém? Agora eu te pergunto, Neemias, como homem, ele conseguiu fazer com que o povo se sentisse dessa maneira, ao se ajuntar como se fosse um só. Agora eu te pergunto, se você se colocar debaixo da submissão do Criador, aceitando o sacrifício de Jesus e deixando o Espírito Santo te guiar, o que Deus vai fazer na nossa vida vai muito além do que nós humanamente podemos fazer. O que eu quero deixar claro aqui para você é o seguinte, que o ser humano, ou as pessoas do mundo que não adoram ao Criador, mas que criam seus próprios deuses, ou muitas vezes nem querem servir a deuses, não querem nem nada de religião. Eles simplesmente muitas vezes se unem para um propósito, para um objetivo, com uma intenção, para realizar algo, ou para viver algo, ou fazer algo. Eles fazem isso na sua força humana, na sua força e capacidade humana. Nós estamos sendo convidados para que Deus nos una, como se fosse uma só igreja, um só povo, uma só nação, um só sacerdote. Por que Deus quer fazer isso? Porque quando todos nós estivermos com a nossa mente conectadas ao Criador, com o nosso coração conectado ao Criador, com a nossa vida de maneira íntegra, conectada ao Criador, o próprio Deus vai colocar dentro de nós o que é necessário para que nós possamos realizar o que Ele quer. Deus vai colocar e nos direcionar para fazer as coisas que Ele tem como propósito para fazer. Muitas vezes você está perdido no seu ministério, você está perdido naquilo que você tem que fazer, você sabe por quê? Porque você está tentando fazer essa união, se ajuntar na carne. Você está tentando se reunir na igreja carnalmente. Você não está se conectando com o Pai, você não está buscando o Pai como deveria, e você não consegue perceber o que o Espírito Santo está fazendo na igreja. Você não consegue sentir. Muitas vezes Deus já está fazendo coisas aí na tua família, Deus está fazendo coisas nas empresas, Deus está fazendo coisas no comércio, Deus está fazendo coisas na religião, Deus está fazendo coisas na política, na saúde, nas artes. Deus está
constantemente trabalhando para que o reino dele seja estabelecido na terra, separando os que são realmente comprometidos com ele e aqueles que não levam a sério as coisas de Deus. Então, se você não se posicionar diante de Deus, se você não se ajuntar para buscar a Deus e se encher da presença de Deus, você vai ser colocado no meio daqueles que estão buscando de maneira carnal. Você não vai experimentar o que é espiritual, você não vai receber de Deus as coisas espirituais que Deus tem para fazer, porque Deus vai estar fazendo e você não vai perceber. Deus vai estar realizando coisas maravilhosas à nossa volta e Ele já está fazendo coisas maravilhosas. Preste atenção nisso daqui para entrar no teu coração e você compreender. Muitas vezes você está tão carnalmente, tão afastado de Deus que você se conecta com o mundo. Você se conecta com as notícias que estão sendo publicadas na TV, nas redes sociais, nos meios de comunicação, de pessoas que são carnais, de pessoas que andam afastadas de Deus. É evidente que essas pessoas vão enxergar o natural, elas vão enxergar somente as coisas que estão acontecendo neste plano natural. Elas não conseguem ver e vislumbrar o que Deus está fazendo espiritualmente. Deus está separando um povo que quer servir a Ele de um povo que não quer servir a Ele. A própria Bíblia é clara. Então você se ajuntar no ambiente simplesmente para se ajuntar carnalmente, você vai viver as coisas carnais. Mas se você se ajuntar num lugar, num ambiente cheio da glória de Deus e do Espírito Santo de Deus, você vai viver coisas espirituais. Porque o próprio Deus vai fazer com que você perceba as coisas que Ele está fazendo. O próprio Deus vai abrir o teu entendimento, vai abrir a tua capacidade de discernimento, de percepção espiritual, para que você possa participar do que Ele está fazendo e não ficar separado entre aqueles que não querem buscar a Deus. Aqui Neemias ajuntou o povo lá na praça, diante das portas das águas, conforme nós vimos aqui, e disseram até a Esdras, escriba, que trouxesse um livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. Ele fez isso daí na carne. Ele fez isso daí com o propósito de que o povo voltasse a buscar as coisas espirituais, porque o povo estava separado das coisas de Deus, o povo estava separado daquilo que era espiritual, o povo não queria se comprometer com aquele que era o Criador deles. E quando você faz isso, você perde a percepção espiritual do que Deus está fazendo e começa a andar no plano natural, a viver coisas naturais. Por isso que Ele juntou eles para que trouxesse o livro da lei de Moisés, para que eles pudessem estudar novamente o porquê que eles estavam na miséria. Meu querido, esse livro foi escrito há muito tempo antes de Jesus vir na terra, e ainda assim ele continua funcionando. Ele continua dando certo, ele continua fazendo as pessoas darem certo quando elas obedecem a este livro que é a Bíblia. Como que um livro pode tantos anos sobreviver? Há tantos ataques, há tantas coisas que foram feitas para destruir esse livro sagrado que é a Bíblia, e não conseguiram, e as pessoas que se sujeitam a este livro, resolvem ler esse livro, resolvem meditar nesse livro, resolvem praticar o que está nesse livro, e resolvem compartilhar o que está nesse livro, Deus começa a agir na vida deles. Deus não tem tempo para agir. A partir do momento que você se compromete com Ele, com o Criador, e fala, chega, eu não quero mais andar na minha própria vontade, eu quero sujeitar a minha vontade ao Criador para que Ele me governe, para que Ele reine sobre a minha vida, para que Ele governe a minha família, para que Ele governe os meus negócios, para que Ele governe tudo o que eu tenho. Deus vai começar a fazer uma limpeza na tua vida e te mostrar áreas na tua vida que precisam ser restauradas, portas queimadas que precisam ser restauradas. Na tua família, Deus também vai começar a te revelar áreas que estão
sendo necessárias serem trabalhadas por Deus para que você possa viver as coisas que Deus tem espirituais. Muitas pessoas se iludem achando que se entrar por uma igreja, começar a ser de uma igreja, a vida deles vai mudar. É mentira do diabo. Igreja não salva, igreja não faz nada na tua vida, quem faz é o próprio Criador. A igreja é uma reunião de pessoas que, se estiverem debaixo da mesma direção que a do Criador, elas experimentam o sobrenatural. Mas se você se reúne como igreja apenas para congregar na carne, você vai viver coisas naturais. Por isso que ele trouxe o livro da lei. E muitas pessoas aí ficam inventando coisas para as pessoas se prosperarem. Olha, vem cá, faz um curso. Olha, faz um treinamento. Olha, faz isso, olha, faz aquilo mais. E Deus está te falando, não, você precisa começar a buscar a minha palavra e pôr em prática o que está na minha palavra. E eu vou abrir as janelas dos céus para que você prospere e dê certo. Comece a deixar a palavra de Deus entrar no teu coração e a transformar o teu interior, e você vai ver as bênçãos te perseguindo. As bênçãos de Deus vão te perseguir. Não tem outro caminho. Não adianta ficar inventando moda. Não adianta ficar inventando, não, mas vou criar isso, vou criar aquilo, vou fazer desse jeito, vou fazer daquele. Você vai bater com a cara na porta porque Deus vai fechar. Não há um meio para você realmente poder ter as coisas de Deus sem o próprio Deus. Para de se iludir achando que se você ficar o dia inteiro fazendo o que você quer, do jeito que você quer, buscando essas coisas somente, acha que vai conseguir fazer com que Deus libere para você coisas espirituais. Deus não vai. Deus precisa que haja uma transformação dentro de você, para que Ele possa ter comunhão com você, para que Ele possa andar com você, para que Ele possa realmente olhar para você, não ter vontade de te matar. Não querer te destruir por causa das coisas malignas que estão dentro de você. Por isso que Ele enviou o Filho. Ele enviou o Filho para que quando olhasse para nós não nos matasse, não nos destruísse, a ira de Deus não viesse sobre nós, e nós pudéssemos ter uma oportunidade através de Jesus, de buscar essa transformação da nossa vida, para que Deus possa se aproximar de nós. Mas não se engane achando que você vai ter a vida toda a oportunidade de pecar, de errar, se arrepender e tentar consertar o seu erro. Não vai ter, vai chegar um momento que vai acabar esse tempo. Isso na Bíblia é chamado de graça. É o tempo da graça do Pai. Deus está nos dando um tempo para que a gente busque a transformação da nossa vida, porque quando Ele se manifestar na terra será santo. É santidade pura. E se você não estiver pronto para isso, você será consumido. A santidade de Deus não habita com imundície e com pecado. Existem coisas dentro de nós, existem coisas que estão dentro do nosso interior, que quando nós nos colocamos para estudar a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, para praticar e para compartilhar, Deus nos revela, e isso vai sendo transformado segundo a vontade de Deus. Você acha que Deus vai conviver com pessoas que não querem se santificar? O Criador dos céus e da terra, Ele é um Deus santo, e Ele está dando a oportunidade para nós através de Jesus, através do sacrifício de Jesus. Ele está nos dando a oportunidade de nós mudarmos o nosso comportamento, porque Ele vai colocar dentro de nós uma nova criatura, um novo ser. Ele vai tirar de dentro de você tudo aquilo que não é da vontade dele e vai colocar o que é da vontade dele dentro de você. Mas isso só vai acontecer quando você se permitir, quando você se conscientizar que precisa. Ninguém muda o seu comportamento se acredita que ele ainda está bom. E é por isso que muitas vezes nós andamos num caminho que não leva realmente a viver tudo o que Deus tem para nós, porque nós achamos que a nossa vida está boa do jeito que está. E Deus está te chamando para se aproximar dele, para que ele te revele o que precisa ser mudado em você. Mas não se preocupe,
Não se preocupe, quem vai mudar não é você. Quem vai mudar na tua vida não é você, é o próprio Criador quem vai mudar. Mas para isso ele precisa que você tenha ciência disso, você tenha certeza que é isso que você quer viver com Ele eternamente em santidade. Enquanto os teus pensamentos, os teus sentimentos estiverem focados nesta terra e nas coisas malignas, e você se conformar com essas coisas, você não vai experimentar da natureza de Deus. Não importa se você é crente, se você não é crente, não importa a tua religião. Deus é o Criador dos céus e da terra, Ele não tem religião. Deus, Ele quer transformar a tua vida para viver com você eternamente. Você vai fazer parte da vida de Deus eternamente, você nunca mais vai morrer, não vai ter doenças. Todos esses problemas que nós vivemos aqui nessa terra não existirão mais, mas você precisa pagar um preço, você precisa levar a sério a tua adoração a Deus, você precisa parar de brincar de ser crente. Neemias aqui trouxe a lei perante toda a congregação. Agora eu te pergunto, por que esse povo não buscava a palavra de Deus antes? Por que eles esperaram vir a miséria? Por que eles esperaram perder tudo para poder esperar Neemias trazer perante eles isso? Porque muitas vezes nós levamos a nossa adoração a Deus de brincadeira, nós levamos a nossa adoração a Deus de uma maneira relaxada, nós achamos que Deus tem a obrigação de fazer as coisas para nós e nós não temos que fazer nada. Nós podemos levar a vida como nós queremos, que está tudo bem, e Deus está dizendo que não. Não brinque com as coisas espirituais, é coisa séria, é a tua vida que está em jogo, é a eternidade da tua vida que está em jogo. Você é capaz de pagar preço caro para poder ter coisas. Quanto tempo você dedica para ter as coisas, para conquistar coisas, para pagar água, para pagar luz, para pagar aluguel, para comprar casa, para comprar carro, para trabalhar, para ganhar dinheiro, mas para a vida eterna, que é muito superior que Deus está te dando, você não consegue ter tempo e se dedicar ao teu Criador? Você acha que vai conseguir receber essa vida eterna? Pede para o teu patrão, vai lá, fala que não vai trabalhar, que não vai fazer, que vai fazer outras coisas dentro da empresa para ver se você permanece no emprego. Você foi contratado numa empresa para trabalhar lá e você começa a fazer outras coisas. O patrão vai te mandar embora e você não vai receber o teu salário. Agora, se para ganhar dinheiro e um salário e trabalhar é necessário um compromisso, assumir uma responsabilidade com a empresa, quanto mais para a vida eterna. Você acha que a vida eterna vai vir na tua mão assim, de bobeira? Porque você acredita? Não, eu acredito em Deus. Eu não faço mal para ninguém. E daí? Deus nos chamou para ser transformados à imagem e semelhança dele. Deus nos chamou para que nós pudéssemos verdadeiramente receber essa vida nova que ele tem para nós. Se você não pagar um preço, como Jesus pagou um preço por nós, Jesus, ele chegou à morte de cruz para nos comprar com o sangue dele. Não foi, é o Filho de Deus ele, hein? Não estou falando de nós. Ele era o Filho de Deus e para conseguir conquistar a Deus e ter o que ele queria, ele precisou pagar um alto preço para nos comprar. Agora você acha que você vai ter a vida eterna sem fazer nada? Você acha que pegando o teu dia e gastando com tudo quanto é coisa e não gastando com Deus, você acha que vai receber a vida eterna? Acorda para a vida, acorda, a vida espiritual é coisa séria, não é para brincar. Aqui diz, Esdras, o sacerdote, que era o copista, ele trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios para ouvirem no primeiro dia do 7º do mês. Você está vendo como é incrível o que a palavra de Deus faz na vida de uma pessoa, só de ouvir? De tanto você ouvir a palavra de Deus, ela começa a transformar o teu interior. Porque não é a palavra que faz, é o próprio Deus. O teu compromisso com a palavra de Deus faz com que Deus comece a mudar coisas no teu interior, coisas que você tem tentado na tua força, na tua sabedoria, na tua capacidade humana.
Aqui Neemias falou que trouxe quem? Olha, mulheres e de todos os sábios. Por que aqueles sábios não mudaram a vida do povo? Eles eram sábios. Não eram sábios? Por que eles não conseguiram fazer o que Neemias fez? Porque não é possível mudar a vida de uma pessoa só com sabedoria. Você precisa do poder de Deus, você precisa da comunhão com o Pai, você precisa desse envolvimento com Deus dia a dia. É isso que vai demonstrar o teu comprometimento e o quanto você quer verdadeiramente viver eternamente com teu Pai. Porque como é que você diz que quer viver eternamente com Deus se você não consegue passar o dia inteiro com Ele? Lá você acha que vai ter tempo para ir para qualquer lugar, fazer outras coisas e deixar Deus? Aí quando eu tiver um tempo eu busco... Não! Na eternidade é adoração a Deus o dia inteiro. É a glória de Deus o dia inteiro. É a presença de Deus o dia inteiro. É a palavra de Deus o dia inteiro. Se você não está pronto para fazer isso agora, que dirá quando tiver na eternidade? Então, Deus, quando Ele nos deu a palavra dEle e preservou esta palavra que foi escrita antes de Jesus vir na terra, Ele cuidou para que essa palavra não fosse corrompida ou destruída. Deus fez isso com um propósito. É como se fosse um link, um elo. Toda vez que você lê a Bíblia, medita na Bíblia, ouve a Bíblia, participa das coisas da palavra de Deus, Deus vai mudando coisas no teu interior. Deus vai transformando pensamentos seus, Deus vai transformando sentimentos seus, Deus vai começando a abrir o teu entendimento para você perceber o mundo espiritual, você perceber as coisas de Deus que Ele está fazendo nos nossos dias. O mundo está fazendo coisas para as trevas. Se você se alimentar disso, vai ser isso que você vai ver. Mas se você se alimentar das coisas de Deus, das coisas espirituais, você vai enxergar que Deus está separando quem quer viver eternamente com Ele e com quem não quer. Simples assim. Os sábios não conseguiram mudar a vida do povo, os sábios não conseguiram fazer nada na vida do povo, mas ouvir a palavra de Deus fez com que o povo mudasse totalmente a conduta deles e começasse a perceber o porquê que eles estavam na miséria. E ele começou a ler, e leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Olha lá, o povo ficou lendo a palavra de Deus quando nasceu o dia até a hora do almoço. E você acha que é muito? Você fica 8 horas buscando dinheiro para pagar a conta, e depois viver doente, viver com mais conta para pagar, com dívida, com mais despesa. E Deus está te chamando aqui para você começar a dedicar mais tempo para a palavra dEle. Você vai ver como Ele vai começar a mudar a tua vida, mudar o teu interior, mudar os teus pensamentos e os teus sentimentos e mudar as pessoas à sua volta no ambiente que você estiver, se você começar a compartilhar essa palavra, tanto na prática como falando. Porque veja bem, não adianta você buscar a transformação da tua vida e você deixar as pessoas à sua volta continuarem nas práticas delas, porque vai crescer o que é maligno na vida delas. A necessidade de você começar também a compartilhar o ambiente de Deus para essas pessoas, a compartilhar as coisas espirituais com essas pessoas, a estimular o desejo dela de querer conhecer esse Criador maravilhoso, transformador de vidas. Meu irmão, minha irmã, existem médicos especialistas que as pessoas gastam fortunas para mudar o comportamento da pessoa. Nós colocamos as pessoas em contato com a palavra de Deus e com o Criador. Deus chega e só toca nela e ela é transformada. As pessoas gastam fortunas para tentar resolver seus problemas de saúde, psicológico, financeiro e não conseguem. Deus, só por você buscar a palavra dele e começar a deixar ele transformar o teu entendimento, ele começa a mudar totalmente a sua vida e a vida das pessoas que estão envolvidas nesse mesmo maneiro, que estão juntas como uma só. Você sabe por que as igrejas hoje, muitas delas estão assim? São igrejas vazias, cheias de pessoas, mas todas vazias, porque o povo se compromete com a igreja, o povo se compromete com o líder, o povo se compromete com aquilo que o culto vai fazer.
Vai ter culto? Vamos para o culto. O que vai ter no culto? Vai ser isso, então vai ser isso que eu quero ouvir. E aí, cadê sua comunhão nos restos do dia com Deus? Cadê teu envolvimento com Deus? Deus queria falar com você. Deus quer revelar para você qual a palavra que Ele tem para você. Muitas vezes nós ficamos esperando alguém nos estimular a buscar a Deus. Nós ficamos na dependência de pessoas falarem que nós precisamos buscar a Deus. Aí o que nós fazemos com preguiça de buscar a Deus? Nós vamos para um culto, ficamos 2 horas só para desencargo de consciência, para a gente não se sentir culpado. Não, eu fui para a igreja, eu dei meu dízimo, eu dei minha oferta, eu trabalhei. E Deus quer isso de você, meu querido? Você acha que Deus precisa de você, minha querida, para isso? Deus precisa de você para ter comunhão com Ele. Deus precisa de você para que você ande com Ele todos os dias, em todos os lugares. Porque isso é que vai transformar a tua vida. É isso que vai colocar na tua vida verdadeiramente a natureza divina. A comunhão com o Espírito Santo de Deus é que vai fazer com que tua vida seja transformada pelo próprio Criador. Por que que o inimigo cria deuses? Por que que o inimigo cria deuses? Porque ele sabe que você não vai ser transformado. Ele sabe que se você tiver contato com deuses criados, deuses inventados, até mesmo mortas, ele sabe que tua vida não será transformada, você continuará sendo do mesmo jeito. E ele consegue colocar a semente dele dentro de você. O inimigo sabe que se você tiver comunhão com o Criador, com o Espírito Santo de Deus através de Jesus Cristo, ele sabe que tua vida será transformada e você não será mais escravo dele. Por isso que ele cria deuses, por isso que ele cria religiões, por isso que ele te pede para ir para culto, e não você fazer cultos para Deus todos os dias. Você ser um culto, ser uma igreja em todos os lugares que você vá. Você manifestar a glória de Deus, o Espírito Santo de Deus e o conhecimento que você tem da palavra em qualquer ambiente que você for. Porque se você fizer isso, o diabo sabe que você não será mais presa dele. Você não terá mais a liberdade de permanecer no pecado achando que está tudo bem. Se as pessoas soubessem o que vai acontecer na vida delas por não terem aceitado a Jesus e a transformação que Deus está dando para elas através de Jesus, se elas tivessem a mínima percepção para onde que elas vão e o que vai acontecer com a vida delas, elas nunca iriam fazer e viver desse jeito que elas estão vivendo. Mas o diabo consegue seduzir elas, consegue enganar elas, porque elas se afastam da palavra de Deus. Esdras aqui, o que ele fez? Ele pegou um púlpito de madeira que fizera para aquele fim e estava em pé junto a ele a sua mão direita. E ali tinha algumas pessoas junto com ele. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo pôs-se em pé. E Esdras louvou ao Senhor o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se a adorar o Senhor com o rosto em terra. Agora eu te pergunto uma coisa, gente, tem coisa aqui sem brincadeira, tem hora que entra na minha mente, é inconcebível. É inconcebível. Tem gente, tem líder de igreja que lê essa passagem aqui e entra no coração dele e na mente dele a mesma ideia. A ideia de pegar, subir num púlpito e ficar pregando para as pessoas mudarem. Meu irmão, nunca vai mudar. Pessoas que ficam dependendo de outros pregar para eles, para serem mudadas, não vão mudar. As suas pregações precisam ser para a pessoa tomar vergonha na cara e começar a se comprometer com Deus. As suas pregações têm que ser, não é vamos para a igreja não. É para quando a pessoa ir para a igreja está cheia da glória de Deus. É você buscar a Deus em todos os lugares, em todos os momentos, em todos os instantes. Essa situação aqui que Esdras fez foi com o propósito de reunir o povo para ouvir o que ele tinha que falar da palavra. Você acha que Deus quer isso? Você acha que Deus quer que você fique intercedendo pelo povo, você fique buscando a Deus para o povo? Você acha que Deus quer que você vá para o monte para vir com a glória de Deus, curar as pessoas e depois elas voltarem para a vidinha delas? Você acha que como líder, Deus quer isso de você? Que você fique aí se alimentando dos dízimos e das ofertas? Que você fique aí abrindo templos, disputando com outros ministérios para ver quem tem mais igreja? Não,
Deus quer que você realmente comece a colocar na cabeça das pessoas, no coração delas, na mente delas, a importância de elas começarem a se tornarem dependentes de Deus, dependentes do Criador, elas levarem o Criador para suas casas, elas começarem a adorar o Criador nos seus lares, elas começarem a adorar o Criador nos seus empregos, nas suas empresas, em todos os ambientes que forem, elas levarem a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus. Hoje, infelizmente, os crentes têm que sair de perto das pessoas, porque quando eles vão falar de Deus, eles são chatos, eles são fanáticos. A gente pode se reunir com as pessoas para ficar ouvindo as mazelas deles, para ouvir os problemas deles, para ouvir as coisas que eles veem nas mídias ruins, que o diabo prega constantemente o dia inteiro. Mas quando nós vamos nos reunir com eles para falar de Deus, falar da palavra de Deus, da libertação que Deus quer dar para a vida deles, uma vida melhor, eles nos chamam de fanáticos. Eles não são fanáticos. É o dia inteiro falando de coisas do mundo, de coisas da terra, de coisas humanas. Eles vivem o dia inteiro consagrando a sua vida para coisas humanas. Nós que queremos buscar a Deus em todos os lugares e todos os ambientes, não precisa. Para que isso? Deus não precisa disso. Quem disse que a gente busca a Deus porque Deus precisa? Ninguém busca a Deus porque Deus precisa. Você vai no emprego porque o patrão está precisando de você ou porque você está precisando de um salário? Não, o patrão precisa de mim. Se não for, ele pega outro. Deus não precisa da gente. Nós é que precisamos de Deus. Começa a fazer um teste, já que você diz que acredita em Deus e acredita no Criador, começa a falar de Deus nos lugares que você vai, para você ver como é que você vai ser tratado. Por essas pessoas também que dizem que acreditam em Deus. Elas acreditam em Deus dentro do seu comodismo, da sua zona de conforto. Elas acreditam em Deus só para falar de Deus quando querem. Só para buscarem a Deus quando querem. Aí acredita em Deus. Que Deus é esse? Deus é o Criador dos céus e da terra, meu querido. Toda a terra pertence a Ele. Toda a glória de Deus está na terra. Em todos os lugares que você for tem a glória de Deus. Você não percebe porque você vive afastado dEle. Vai buscar a Ele quando você quer. Começa a buscar a Deus em todos os lugares que você vai sentir a presença de Deus em todos os lugares. Inclusive, Deus vai falar com você em certos lugares que você vai e que não é o lugar ideal para você estar. Você acha que está fazendo bem? Deus vai falar: sai daí, porque esse povo é um povo de coração duro, é um povo que não quer me ouvir, é um povo que não quer me obedecer. Então, quando você começar a se colocar diante de Deus, a buscar a Deus, se encher do Espírito Santo de Deus, sem depender de que alguém te diga, você não vai mais depender de um pastor subir num púlpito para pregar para você. Você não vai depender de alguém subir lá no púlpito para ficar cantando louvor para você adorar a Deus. Você já vai estar cheio da glória de Deus. Ah, Ronaldo, você está dizendo que eu não devo me reunir com os irmãos? Sim, deve. Você deve se reunir com os irmãos, mas não para buscar a Deus, para manifestar o Deus que você já está buscando todos os dias, no meio da congregação. Porque pense assim, imagine uma igreja onde só o pastor busca, só o pastor se enche da glória, só o pastor vai ler a palavra, só o pastor medita, só o pastor louva, só os levitas lá que louvam. É uma igreja vazia. Agora você imagina toda a igreja comprometida com o Criador. Toda a igreja cheia da glória de Deus em todos os lugares, em todos os ambientes que eles vão. Quando se reúnem, o poder de Deus desce. Você já entra no culto vendo a glória de Deus se manifestando. Você não depende de um culto. Você não depende de uma pregação. Você não depende de um louvor. Você já está cheio do poder de Deus. Quem disse para você que você tem que buscar o poder de Deus só quando você quer? Quem disse que você não pode ter o poder de Deus constantemente na tua vida? Quem disse que você não precisa de Deus todos os momentos? É mentira, isso é coisa do diabo. É enganação para poder te enrolar, para que você sirva a Deus meia boca, de maneira relaxada. Por favor, não faça isso. Não reúna as pessoas para buscarem a Deus através de você. Se você se reunir com elas para falar, fale para o quanto elas devem buscar.
o quanto elas devem se posicionar, o quanto elas devem desejar a presença do Pai. Para de criar igrejas e ministério onde as pessoas vão buscar você. Ah, mas eu me encho da glória de Deus, eu fico buscando a Deus o dia inteiro, aí as pessoas vêm para poder ver eu curar elas. Vem para eu poder pregar uma palavra para elas. Para quê? Se elas têm o Criador que pode falar com elas diretamente. Para que eu vou querer fazer as coisas de Deus para as pessoas, se eu tenho um Deus que elas podem ir até eles e eles fazer para ela? Esse próprio Deus. Isso é papo furado para você ter uma igreja, para você ter um ministério e se alimentar das ovelhas. E você se alimentar da lã delas, da gordura dessas ovelhas. Você está com propósitos que vai te levar à ruína, à destruição como líder. Se o teu propósito de reunir pessoas não é para que elas possam se tornar dependentes de Deus, você está totalmente fora do que Deus tem para a tua vida e você vai morrer no deserto. E vou te dizer, as pessoas que estão contigo também. Olha a hipocrisia do povo. Olha a hipocrisia do povo. Ele abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Que reverência que é essa, meu querido? Por que não faziam isso antes? Por que dependeram de alguém chegar, se colocar ali e ler o livro para eles se colocarem de pé? Por que não se colocava de pé antes? Porque não tinha presença de Deus, porque não tinha glória de Deus, porque estava esperando alguém fazer o que eles deveriam fazer. E o texto diz aqui: Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém. Ele louvou. Você precisa começar a meditar na palavra de Deus. A ruína do povo de Israel aconteceu porque eles começaram a tratar a Deus de maneira relaxada. Eles achavam que por conquistarem algumas coisas, eles eram livres. Ai, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, se eu ter aquilo, eu sou. Isso é nada. Se Deus tirar a mão dele, se Deus tirar a glória dele, a bênção dele da tua vida, tudo isso que você conquistou vira maldição. É isso mesmo. Muitas vezes nós achamos que aquilo que Deus nos deu é o mais importante do que Deus, o próprio Criador. Deus nos abençoa, Deus abre portas, abre as janelas dos céus. Deus derrama sobre nós bênçãos sem medidas, aí nós desviamos os nossos olhos para essas coisas. Coisas que vão passar, coisas que vão acabar, coisas que deixarão de existir. E aí nós entramos num círculo de escravidão, de dependência das coisas. E Deus está te chamando para depender dele. Deus está te chamando para você não tirar os olhos dele. Deus está te chamando para você ficar tão fixo nele, que todas as outras coisas deixam de ser mais importantes para você. Quando isso tomar conta do teu coração, da tua mente, de o Criador do céu ser mais importante do que todas as coisas à sua volta, e até mesmo do que você vai começar a ter vida. Você vai receber do próprio Deus a verdadeira vida que Ele quer te dar. Mas se você se rebelar, se você insistir em querer buscar a Deus para ter coisas e depois ficar fixo nessas coisas, Deus tira de você a vida e você começa a sentir falta de vida, ausência de vida em você. Você vai ter coisas, vai conquistar coisas, mas não vai ter prazer nelas. Não vão te dar satisfação. Você lê aqui no livro de Esdras, de Neemias, você vai ver, o povo começou a chorar. Gente, o povo começou a chorar. Como é que pode um negócio desse? Depois de tudo que foi feito, depois de tudo que foi realizado, o povo começa a chorar. E olha o que aconteceu aqui, disse-lhe mais: ide, comei gorduras, bebei doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Esse dia não, todos os dias é consagrado ao Senhor. Todos os dias é consagrado ao Senhor. Todos os dias vai,
come as gorduras, bebe as doçuras, envia porções àqueles que não têm nada, se você pode fazer isso, que não tem nada para preparar para eles. Todos os dias é consagrado ao Senhor, e essa alegria vai entrar no teu coração, porque a alegria do Senhor alegra o coração de Deus. Você vai ver Deus colocando força em você. Para com essa mentalidade de ficar lendo a Bíblia e concordando com tudo que está lá dentro. Neemias, quando escreveu isso daqui, ele escreveu dentro do que ele entendia. Esdras, quando colocou isso daqui, e ele fez segundo o que ele entendia daquela época, daquele momento. Ele não tinha acesso que nós temos. Hoje nós lemos a Bíblia várias vezes e meditamos nelas várias vezes, para a gente aprender, para a gente descobrir coisas erradas e melhorar, aperfeiçoar elas, fazer melhor do que eles fizeram. Se eles tivessem o acesso que nós temos hoje às coisas de Deus, eu duvido que eles fariam o que eles fizeram. Eles fizeram o que fizeram porque eles não tinham tanto acesso como nós temos. Hoje nós temos a capacidade de absorver a palavra de Deus de uma maneira tão rápida, tão ágil, e pôr em prática e compartilhar, que é incrível a facilidade que nós temos para poder fazer com que a palavra de Deus possa ser realmente compartilhada com as pessoas. Eles acharam aqui escrito no livro da lei do Senhor e ordenaram pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade das festas no 7º mês. Isso daqui Deus me pediu para o povo, por quê? Para que o povo pudesse lembrar da época que eles viviam no Egito e saíram do Egito. Para eles darem valor, porque agora eles tinham um lugar para morar, tinham uma terra para viver. Você acha que Deus queria só isso para eles? Se o povo de Israel entendesse o que Deus tinha planejado para a vida deles como nação, se as igrejas de hoje compreendessem o que Deus tem preparado para elas como igreja, elas não ficariam mesquinhas, indo atrás de coisas pequenas, atrás de mesquinharia, de miséria, para que o povo possa sustentar o ministério. Se eles se entendessem o que Deus tem reservado para eles como igreja, hoje as igrejas estariam dando oferta para o povo. As igrejas estariam pegando seus dízimos e oferecendo para as pessoas que não são crentes, para que elas pudessem ser libertas das misérias. Mas infelizmente não, a igreja tem que dar dinheiro, o povo tem que dar dinheiro para a igreja. É o inverso. A gente prega um Deus próspero, prega um Deus rico, mas que depende do dízimo do povo, da oferta do povo. Está na hora dos líderes começarem a se posicionarem diante de Deus para tomar posse dos recursos que Deus tem. Deus, quando criou dízimos e ofertas, não é para pedir para o povo, é para que nós, como povo de Deus, tenhamos ofertas e dízimos para abençoar as pessoas que não são, para libertar as pessoas que não são e elas conhecerem ao Criador. Mas está invertido. O diabo conseguiu colocar no coração dos líderes das igrejas para eles tirarem do povo, eles se alimentarem daquilo que o povo tem para sustentar as igrejas, e as igrejas têm crescido a passos lentos. Quando os líderes das igrejas começarem a entender que Deus tem uma porção superior, que Deus tem recursos, que Deus tem fontes escondidas para eles, eles vão desejar alimentar o povo, sustentar o povo. Eles vão ter recursos para que o povo possa ser liberto da miséria. Você entende? Como é que eu posso ir buscar a um Deus onde eu tenho que pagar? Como é que eu posso buscar a um Deus onde eu tenho que sustentar a igreja? Eu tenho que pagar a igreja para ela se manter. Então ele não está buscando a Deus. Ele não está se posicionando diante do Criador como deveria. Então é melhor ele fechar as portas. Porque se ele depende dos recursos das pessoas que vêm para a igreja, para manter a igreja, é porque aqueles que estão dentro da igreja não estão se posicionando para receber a bênção que Deus tem.
Os que estão dentro da igreja precisam se posicionar dentro da igreja para que Deus envie recursos para eles. E eles abençoem os outros que vão chegando, os outros que vão entrando, e não eles abençoarem a igreja, e não eles alimentarem a igreja, e não eles prosperarem o ambiente da igreja. Ao contrário, a igreja precisa ser próspera, a igreja precisa ser rica, a igreja precisa ser abençoada por Deus de tal maneira, por Deus, e não pelo povo, pelos dízimos e pelas ofertas, que eles vão ter recursos para abençoar as pessoas que entram na igreja, que vão até a igreja. Eles vão ter tanto recurso, mas tanto recurso, que eles não pedem mais dízimo e oferta para as pessoas. Antes eles usam os seus dízimos e as suas ofertas para abençoar os que estão entrando e tirar eles da miséria. Esta é a visão de igreja que eu tenho. Esta é a visão de povo que eu tenho. Esta é a visão que realmente eu acredito que acontece. Só não aconteceu isso na época de Neemias e Esdras, porque eles insistiram em não permanecer o povo diante da palavra. Quando você conhecer a palavra de Deus, nunca mais você vai correr atrás de bênção. Quando você conhecer a palavra de Deus, você nunca mais vai vender a sua vida em troca de alguma coisa. Você não vai se vender para ter alguma coisa, porque o teu Deus tem tudo o que você precisa. Se você buscar no Criador o que você precisa, se você buscar no Criador e começar a deixar Ele transformar a tua vida, tudo o que você precisa virá na tua mão. Porque Deus quer primeiro te limpar, Deus primeiro quer te tratar, Deus primeiro quer tirar de você o que não presta para poder te dar aquilo que você tem direito. Para que você glorifique o nome dEle e o reino dEle seja realmente manifesto através da tua vida. Deus não quer te abençoar primeiro para depois você adorar Ele. Deus não quer te enriquecer primeiro para depois você abençoar, para depois você adorar Ele. Deus quer primeiro te libertar. Deus quer primeiro colocar a natureza e o caráter dele dentro de você. Porque quando ele fizer isso, você vai participar de tudo que Deus tem. Você se tornará filho. Todas as riquezas que são de Deus são tuas. Você já é rico, você já é próspero, você já é abençoado. Mas para que você tome posse dessas bênçãos, você precisa abrir mão de você. Você precisa tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Você precisa tomar posse do caráter de Deus. Você precisa tomar posse do que Deus quer fazer na tua vida. Aí Deus liberará todos os recursos que você precisa e todas as bênçãos. E vou te dizer mais, elas te perseguirão. Se você deixar Deus tratar você e tua vida do jeito que Ele quer, para você se tornar aquilo que Ele quer, você vai ver bênçãos te correndo atrás de você. Pessoas, coisas vão procurar para poder te abençoar. Você vai receber bênção de onde você nem imagina. Que é para você entender que uma bênção de Deus, ela vale mais do que riquezas. Porque com a bênção de Deus você pode entrar em qualquer lugar, em qualquer situação e transformar aquele lugar. Com as coisas você não consegue fazer isso. Em nome de Jesus, para de ficar construindo templos. Você sabe por que você está chorando? E você está lembrando do passado? Porque você não está vislumbrando o que Deus tem para você no futuro. Quando Deus começar a te mostrar o que Ele reserva para você no futuro, se você se colocar nas mãos dEle, se você deixar Ele transformar a tua vida, transformar o teu entendimento sobre Ele, nunca mais você ser ensinado por alguém, mas somente pelo Criador. Quando você começar a fazer isso, você vai começar a ver as coisas de Deus acontecendo na tua vida, elas correndo atrás de você, você sendo verdadeiramente abençoado. Por quê? Porque Deus vai começar a confiar. Ele vai confiar em você. Porque muitas vezes nós confiamos em Deus, porque Deus é fiel, Ele cumpre o que Ele promete. Mas a questão é, Deus confia em você? Você vai ser fiel? Pergunte aí. Essa é a questão, e é isso que você tem que descobrir. Quando você descobrir se você verdadeiramente vai ser fiel a Deus, então você vai começar a ver o que Deus vai fazer. Então, em nome de Jesus, e de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebrar a solenidade da festa de 7 dias, no 8º dia a festa do encerramento, o segundo rito. Olha, de dia em dia ele lia o livro. Agora pergunta para mim, meu irmão, isso aí entra no meu coração, mas dói uma pessoa ficar esperando alguém ler a Bíblia para ele.
Mas te juro, me incomoda, me irrita, isso me desgasta. Uma pessoa esperar alguém ler a Bíblia para ele, ou para ouvir a Bíblia precisar que alguém leia. Ele não nutre sequer um desejo de querer buscar ao Pai. Ah, Ronaldo, eu não sei ler. Ouve o dia inteiro, guarda, memoriza, vai ouvindo a palavra de Deus de acordo com aquilo que realmente estão, só leitura, vai ouvindo só leitura, não precisa ouvir a pregação das pessoas, ouve a leitura do que estão lendo do livro e pede para o Espírito Santo ir falando com você. Faz isso, todos os dias, faz esse compromisso com Deus, de